Olá, seja bem-vindo à primeira aula do curso de Jogos Mobile 2D com Unity, utilizando a linguagem C#. E hoje nós vamos aprender como baixar e instalar o Unity e também aprender o que é uma Game Engine, o que é o Unity afinal. Pessoal, Game Engine nada mais é do que um programa, e vou anotar isso aqui, é um programa capaz de facilitar o trabalho do desenvolvedor de jogos, certo? Então, aqui, o que é Game Engine? Vou colocar o termo aqui, Game Engine. Em si, a tradução da palavra significa motor de jogo. Significa que é o programa mais importante, aquele que a gente usa para criar a maior parte dos recursos das mecânicas que a gente cria no nosso jogo. Então, antigamente, o termo era empregado como motor gráfico, que antigamente as Game Engines eram utilizadas mais para a parte de renderização, de como aqueles elementos, tanto 2D quanto 3D, iam aparecer na tela, né? Como é que o computador ia ler, interpretar aquela informação e mostrar para o jogador em termos gráficos, né? Em termos de objetos que interagem na cena. Hoje, a Game Engine, existem várias Game Engines hoje no mercado. As principais, eu diria que são Unreal, Unity, tem o Construct também, que já tem a versão 3. Game Maker também, uma engine bastante utilizada. Eu gosto muito da Unity, esse curso é sobre Unity, mas essas outras engines também são muito boas e cada uma atende um propósito, né? O Unity, por exemplo, a gente consegue fazer jogos 2D e 3D. O Construct, a gente já não consegue criar jogos em 3D. O Game Maker eu não sei exatamente, mas a Unreal, ela também, até onde eu sei, faz jogos 2D e 3D, mas o feedback que eu tenho de algumas pessoas que utilizam Unreal é que é um pouco mais difícil de aprender, sabe? Imagine que você tem um projeto um pouco mais simples, com um escopo um pouco menor, você acaba tendo que criar muitas coisas na Unreal, que no Unity isso já vem de uma forma já implementada, basta você implementar no teu jogo, mas já existe ali uma série de recursos que o próprio engine oferece. O Unity ele utiliza como linguagem de programação, você tem a opção de escolher o C# e o JavaScript, que são duas linguagens diferentes de programação. Ambas são orientadas a objetos, isso vai fazer um pouco mais sentido mais para frente no curso, mas fica a opção por parte do desenvolvedor de qual linguagem ele escolhe. Esse curso aqui eu vou trabalhar com C#, né? É uma linguagem que eu tenho um pouco mais de domínio, por essa razão a gente vai utilizar o C# ao longo desse curso. Mas fique à vontade, sinta-se à vontade para utilizar o JavaScript se você já tiver familiaridade com o JavaScript. Mas agora eu vou tentar explicar um pouco de fato o que é uma Game Engine, né? Eu utilizei a definição aqui, um programa capaz de facilitar o trabalho do desenvolvedor de jogos. Imagine que quando você desenvolve um jogo, todo jogo ele tem certas features, né? Certos recursos, certas mecânicas que são mais ou menos similares em todos os jogos. Por exemplo, todo jogo eu preciso resolver um problema a nível computacional de como é que eu vou renderizar determinados objetos ou determinadas imagens na tela, ou seja, renderização de objetos e imagens, certo? Todo jogo eu preciso, por exemplo, entender a localização dos meus objetos que estão na minha cena, dentro do mundo 3D ou então dentro daquele universo do jogo, a localização dele, onde é que eles se encontram, né? Qual eixo X, qual coordenada do eixo X e Y, por exemplo, ou seja, localização espacial. Uma outra coisa, por exemplo, se eu tenho um jogo ali de FPS, ou até outros jogos também, mas todo jogo ele trabalha com colisões, ou seja, objetos que colidem no cenário, ou seja, sistema de colisões. Por exemplo, quando você está jogando um jogo como FIFA ou qualquer outro jogo de futebol, estou me lembrando aqui, qual é o outro jogo de futebol também, que é concorrente do FIFA? É o PES, né? PES também. Imagine que quando você toca a bola, por exemplo, você tem que pegar aquela bola ali, o jogador ele vai literalmente colocar uma pressão naquele objeto que está na cena, que é a bola, ele vai para um lado, ela vai para o outro, ele chuta a bola, essa bola vai no gol, entende? Às vezes um jogador dá um carrinho, ou seja, existe uma série de objetos na cena que estão colidindo entre si, estão interagindo entre si. E essa interação ela precisa ser entendida e captada pelo jogo, que dá uma função àquilo, que dá uma interpretação àquilo. Por exemplo, quando um jogador dá um carrinho no outro,
eu estou utilizando aqui um exemplo de um jogo como FIFA, por exemplo. Então, isso aqui, o jogo ele interpreta isso como se fosse uma falta. Ou seja, é uma falta. No futebol é uma falta. Por exemplo, quando eu tenho aqui um jogo de luta, por exemplo, eu dou um soco, então isso atinge o meu inimigo, o meu adversário. Então, o jogo interpreta que isso aí, por exemplo, eu vou tirar a vida do inimigo, entendeu? Eu vou diminuir ali o life, né, o HP do inimigo. Então, todos esses sistemas de colisão, esse evento de colisão, ele precisa ser entendido e interpretado pelo jogo, pelo desenvolvedor, que interpreta esse evento e cria ali um sistema de consequências. Compreende? Além disso, uma coisa também muito importante é o sistema de física, né? Sistema de física. Ou seja, todo jogo ele tem um sistema de física. Até um jogo 2D, por exemplo, deixa eu pensar num jogo aqui. Angry Birds, por exemplo, um jogo que ficou bastante famoso recentemente. Angry Birds, é aquele que você arremessa um pássaro, né, com o estilingue. Então esse jogo, por exemplo, ele precisa calcular a quantidade de força que você coloca ali no estilingue, a altura, né, da forma como você catapulta o teu pássaro, e quando ele bate também nas estruturas, que ele vai derrubando tudo, ou seja, tudo isso envolve um sistema de física que, se a gente fosse fazer do zero, pessoal, ia demorar muito, ia ser um trabalho realmente difícil, entendeu? Então, o trabalho da Game Engine é oferecer ao desenvolvedor uma série de recursos que facilitam o trabalho na hora que ele for desenvolver um novo jogo. Ele não tem que fazer tudo realmente do zero. Isso vai ficar um pouco mais claro mais tarde, quando a gente começar a criar recursos no nosso jogo, componentes, integração entre assets, entre objetos da cena. Vocês vão ver a quantidade de coisa que já existe e que a gente pode simplesmente utilizar de uma forma que fica um pouco mais cômoda e um pouco mais simples da gente desenvolver. Porém, nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente primeiro precisa baixar e instalar o Unity. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui no Google Chrome, é o navegador que eu costumo utilizar. Vou vir aqui no Google. Certo? E agora eu vou pesquisar aqui, Download Unity Hub. Unity Hub é esse programinha aqui, vou mostrar para vocês agora. É através do Unity Hub que eu consigo baixar as diferentes versões do Unity. Eu consigo fazer um controle dessas versões que eu tenho aqui instaladas do Unity. O Unity, pessoal, assim como outras game engines também, e qualquer outro programa também desse gênero, ele costuma sempre estar atualizando. Por exemplo, aqui eu tenho uma versão do Unity que foi lançada em 2019, que é a versão 2019.3.7 F1. Aqui eu já tenho uma outra versão, que é a que eu estou utilizando recentemente, que ela permite o layout preto também, inclusive na opção gratuita do Unity. E essa versão é a 2020.2.3. Então, pessoal, a gente consegue aqui ir adicionando gradativamente novas versões aqui do Unity. Então, aqui, por exemplo, eu consigo adicionar. Eu escolho aqui algumas opções que tem aqui disponíveis. Eu consigo instalar também opções mais antigas. Mas o que a gente precisa fazer antes de começar realmente a mexer no Unity? Precisa instalar o Unity Hub. Então eu vou vir aqui nessa página inicial, pesquisei Download Unity Hub, Download Unity. E eu vou clicar nessa opção aqui, Baixe o Unity Hub. Pessoal, a instalação é bem simples realmente, não tem nada complicado. Vocês vão esperar terminar de baixar aqui. Feito isso, vocês vão clicar aqui 2 vezes, ou uma vez também. Aqui você vai concordar com os termos, você vai passar por todo o processo de instalação. Ele vai instalar aqui na pasta que você definir para ele instalar. Eu costumo instalar tudo aqui no diretório C, né? Cancelar, eu não vou instalar, mas eu recomendo que você instale tudo, passe pelo processo, aceite os termos. Vai ter ali as opções, clica Next, vai, continua. Aí depois que você fizer esse processo, vai ter aqui na tua máquina o Unity Hub, que é esse programa que a gente acabou de ver. Feito isso, tendo instalado o Unity Hub, se você não tiver uma conta do Unity, o Unity ele vai pedir para você criar uma conta, cadastrar uma conta. Não é difícil também, você pode fazer isso pela própria Unity aqui mesmo. Por exemplo, eu vou sair dessa conta agora, que eu tô. Agora eu tô sem nenhuma conta, então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma conta aqui. Eu poderia colocar uma conta que eu já tenho ou criar uma nova conta. Aqui com certeza ele deve ter uma opção aqui de criar. Aqui, if you don't have a Unity ID, please create one. Se você não tiver uma conta do Unity, você vai lá criar uma rapidinho. Não demora de criar. Você pode vincular uma conta do Google que você tiver ou do Facebook.
recomendo você criar uma conta do zero mesmo, do Google, ou então vinculado do Google. E basta criar. Feito isso, você vai logar na tua conta do Unity. Eu vou logar novamente aqui na minha conta, através do Google. Pronto, feito isso, permitir aqui essas opções. Beleza, ele me mostra aqui o local onde o Unity está instalado na tua máquina. Aqui atrás, eu consigo instalar novas versões do Unity. Então eu recomendo que você venha aqui em Installs, Add e baixe aí a versão mais recente do Unity. Ao longo desse curso eu vou trabalhar com essa versão 2020.2.4 F1. Então eu recomendo que você baixe uma versão igual. Mas se você já tiver uma outra versão, não tem problema. Em geral, eu não vejo muita alteração assim entre as versões do Unity, de modo que se você tiver uma outra versão, você consegue perfeitamente acompanhar uma aula que está aqui sendo realizada utilizando essa versão. Aqui em Projects eu tenho acesso a todos os projetos que eu já criei, todos os projetos que eu já trabalhei, certo? E para criar um novo projeto, a gente vai ver isso na próxima aula. Beleza? Então a aula de hoje vai ficando por aqui, eu espero que você tenha entendido. E a gente se vê então na próxima. Valeu, falou e até mais.